Uma religião, algo místico ou espiritual, uma ginástica asiática. Vamos explicar direitinho o que é o yoga. Resumidamente falando, né, bem basicamente, passando para você entender aqui, yoga é uma filosofia, tá? Yoga é uma filosofia prática. Estima-se que o yoga existe há mais de 5.000 anos. Existe muito antes de ser denominado yoga, já que yoga é uma palavra em sânscrito que veio muito depois da sua origem, já que o yoga você encontra nos Vedas, nas Upanishads. Então são escrituras antigas que remontam um passado muito anterior aos arianos que chegaram na Índia e estabeleceram então a cultura hindu. Atualmente o yoga é um darshana, é um ponto de vista do hinduísmo, ele faz parte da cultura hindu. A cultura hindu tem milhares de anos, tem um monte de coisa interessante dentro da cultura hindu, como o Samkhya, né, e a cultura Shakta, que eu vou trazer também aqui mais pra frente no canal, ok? Mas vamos nos ater aqui no tema yoga. Então, yoga é uma filosofia prática, ok? É sentar e praticar. O yoga pode utilizar como base teórica e especulativa de outras filosofias teóricas e comportamentais de outras filosofias comportamentais. É difícil para a gente entender um pouco esse contexto porque aqui no Ocidente a gente não tem essa diferenciação de filosofias, né? A filosofia para a gente é sempre teórica, especulativa, né? Mas para o paradigma oriental, precisamente hindu, existem vários tipos diferentes de filosofia e o yoga é uma filosofia prática, ok? Então não é uma religião, não é uma ginástica, não é uma dança, algo relacionado ao misticismo, tá? É uma filosofia prática. Tudo que está relacionado em torno do yoga bebe de fontes teóricas, especulativas e comportamentais. Mas o yoga em si é uma prática, uma filosofia prática. Ok? Isso é importante entender para a gente parar de fazer confusão, de colocar tudo no mesmo balaio. Tá? Então não é uma ginástica, não é magia, não é nada disso, é uma filosofia prática. Como eu comentei, estima-se que o yoga surgiu lá no passado, há mais de 5.000 anos, numa cultura dravídica, pré-ariana e pré-védica. Né? Aquela cultura era uma cultura de linhagem sensorial, desrepressora, né? E tinha ali uma base de pensamento naturalista, né? O Samkhya. É isso que consta na história. E o yoga vem sobrevivendo ao longo desses 5.000 anos, passando por vários povos que se assentaram ali naquela região e incorporaram essa filosofia. Então, naturalmente, ela foi sofrendo mutações conforme o tempo. Não é à toa que hoje em dia yoga, na realidade, é qualquer coisa. Yoga hoje em dia é o que você quiser, né? Você vai encontrar yoga para cachorro, né? Você vai encontrar algo que vem de qualidade de vida, bem-estar, né? Como uma ginástica e qualquer outra coisa. Na verdade, yoga hoje em dia é qualquer coisa. E tudo bem, porque não tem muito como mudar esse trilho, né? É o que aconteceu, porque ele precisou passar por isso para poder sobreviver. Se ele se mantivesse rígido desde a sua origem, ele não estaria vivo, muito provavelmente ele não estaria vivo hoje. Mas, se você quiser ser mais erudito, mais fiel, né? Honrar mesmo as tradições e o que é, a yoga é uma filosofia prática que começou lá atrás no passado pelos Harapianos, né? Pela civilização dravídica, na região do Vale do Indo, no noroeste da Índia, onde hoje na verdade é o Paquistão. Existem várias cidades antigas que remontam essa cultura e você consegue estudar e procurar bastante coisa sobre a civilização Harapiana, civilização dravídica, tá? E o yoga surgiu daí, né? Estima-se que Shiva foi o criador dessa filosofia prática. Ele era um bailarino e através da sua dança, buscando aperfeiçoar-se, né, no seu ofício, no seu trabalho, na sua dança, na sua arte, ele encontrou esse conjunto de técnicas, essa prática para o desenvolvimento pessoal dele. Tá? E a partir daí foi ganhando força com os inúmeros praticantes e seguidores dessa tradição que vieram após a sua criação.
ganhou força nos Vedas, né, ganhou força nas Upanishads, e quando chegou no Ocidente, no século passado, estourou. Né, no final do século passado, na era hippie, né, aí estourou, chegou nos Estados Unidos, na Europa e boom, né, deu um grande boom de verdade, e hoje você encontra milhares de escolas diferentes, milhares de linhagens diferentes sobre o yoga. Então, basicamente, yoga é uma filosofia prática. Segundo Patanjali, que foi um mestre hindu do século III, mais ou menos, antes de Cristo, né? O pessoal tem dúvida da época que ele viveu, porque naquela época os hindus não datavam os documentos, né? Então, não se tem a data exata, mas estima-se que ele viveu mais ou menos entre o século III ou IV antes de Cristo, ok? E segundo Patanjali, no seu Yoga Sutra, é um livro fácil aí de acessar, sugiro você buscar a tradução do De Rose, que é mais fiel ao Samkhya, já que Patanjali era Samkhya e não Vedanta. Ele falava que yoga é a supressão das instabilidades da consciência, uma prática para você estabilizar a sua consciência e alcançar um estado de hiperconsciência, o Samadhi. E aí ele discorre sobre todo esse assunto no Yoga Sutra. E, segundo Shivananda, que foi um outro autor extremamente expressivo dentro dessa filosofia, dentro do yoga, que viveu no século passado, tá? Ele escreveu um monte de livros e ele tem um ashram, ele tem um mosteiro lá na Índia, em Rishikesh, já falecido. Segundo ele, não existe samadhi sem o despertamento de Kundalini. Então, basicamente, yoga é uma prática que junta inúmeras técnicas para você despertar a Kundalini, tá? E alcançar assim o Samadhi, estado de hiperconsciência, ok? Isso é um resumo, tá? É uma filosofia muito antiga que envolve muita coisa e dá para ir fundo. As técnicas basicamente são mudras, que são gestos feitos com as mãos, gestos magnéticos, simbólicos ou reflexológicos. Tá? Tem o puja, que é a retribuição de energia. Tem os mantras, que são as vocalizações de sons e ultrassons. Tem os pranayamas, que são os respiratórios, tá? A expansão ou domínio da bioenergia através de respiratórios. Tem os kriyas, que são as atividades de purificação de mucosas, tá? Técnicas de limpeza. Tem os asanas, que são as técnicas corporais, né? Tem o yoga nidra, que são as técnicas de descontração, e o samyama, que consiste em concentração, meditação e hiperconsciência. Tá? Então essas são as técnicas que integram o yoga. E aí cada escola, cada linhagem vai adotar uma ou mais técnicas. Geralmente você acaba encontrando mais asanas, pranayamas e às vezes meditação também, tá? Mas é raro utilizar em todas. Dentro da nossa metodologia, a gente utiliza todas. Já que chegou nesse assunto, eu vou explicar para você onde o yoga entra dentro da nossa metodologia. Lembra que eu falei que o yoga é uma filosofia prática? E aí ele se alicerça em outras bases filosóficas? Então, dentro do The Rose Method, ele é a parte prática, né? É o nosso segmento prático, tá? E todo o resto, a parte de teoria, a parte filosófica, a parte comportamental, conceitual, é outra coisa, não é yoga. Por isso que The Rose Method não é yoga, tá? Yoga está dentro do The Rose Method, mas o The Rose Method não é só o yoga. Ficou claro? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou explicar direitinho para você. Mas basicamente é isso. Yoga é uma filosofia prática. Tem uma frase do The Rose que define muito bem. Yoga é qualquer metodologia estritamente prática que te conduza ao Samadhi. Se é prático e conduz ao Samadhi, estado de hiperconsciência, é Yoga. Se é prático e não conduz ao Samadhi, então não é Yoga. Se não é prático, não é Yoga. Tá? Então se é filosófico, teórico, comportamental ou qualquer outra coisa, não é Yoga. Então, bambolê é yoga? Não, não é yoga, porque é prático, ok? Mas não conduz ao Samadhi, não conduz ao estado de hiperconsciência. Então fica de lição de casa para você pesquisar. Se você entrar nesse universo do yoga, você vai encontrar um monte de informação que até se conflitam. E é assim mesmo, porque existe muita confusão. Você está falando de uma filosofia que existe há mais de 5.000 anos, cara. Então vai ter muita coisa diferente, contraditória, tá? Então vai buscar. Busca lá Patanjali, busca Shivananda, busca as Upanishads, busca os Vedas, para você entender direitinho o que é o yoga.
tá? Eu gosto muito da forma como o De Rose coloca, porque ele coloca de uma forma muito clara, muito simples e sem floreio. Como a nossa base filosófica não é espiritualista, né, o The Rose Method não tem nada de espiritual ou místico, então a gente tenta trazer de uma forma bem clara, né, bem natural. Então as explicações são bem diretas e nítidas. Então vale a pena buscar. O livro mais completo sobre yoga do mundo é o Tratado de Yoga, do professor De Rose. Vale a pena você buscar, porque lá tem todas as informações, tudo relacionado a esse tema, tá? Esses 3 autores são os mais importantes. Claro que existem vários outros, né? Mas para você entender direitinho o que é, esses 3 vale a pena você buscar, ok? Patanjali, Shivananda e De Rose, para você entender bem o que é o yoga. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e até o nosso próximo vídeo.